Então, o processo de desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista de estado de, não de estados de consciência, mas de mentalidade, de percepção de mundo, passa por 4 etapas principais, tá? Entre essas 4 etapas, primeiro você tem a fase arcaica, a mágica, passando depois pela fase da consciência mítica, por último, chegando na fase intelectual ou mental, se é que eu posso dizer dessa forma. Essa fase mental, na realidade, ela vai estar concretizada e funcionando a todo vapor, mais ou menos com o aparecimento dos filósofos pré-socráticos. E na região da Índia seria algo em torno do aparecimento do budismo, do aparecimento de Mahavira, do jainismo e de Patanjali. Ali você tem realmente bem formatado um raciocínio lógico e emocional, lógico e mental. Então seria mais ou menos no século III a.C., ok? Agora imagina o povo que vivia nesta época observando o mundo ao seu redor, observando os fenômenos naturais e observando a sua relação com esse mundo. O fato de você passar a noite e a noite serem as trevas, e justamente para essa pessoa que vivia justamente com esse cérebro reptiliano, e tinha o seu maior funcionamento justamente nesse cérebro mais arcaico, é o momento que ela começa a se identificar como uma entidade fora do mundo e perceber que existe uma dualidade. Existe dia, existe a noite. Durante o dia ela está protegida, durante a noite ela está com problemas. Um fenômeno natural, como por exemplo um raio que cai sobre a árvore e aparece o fogo, e a percepção que o fogo afasta os predadores. A percepção que o ruído faz com que o chacal, com que a hiena não vá lá perturbá-la durante a noite. E o fato de você acordar no outro dia, abrir os olhos e ver que alguém da sua tribo sumiu, mas você estava ainda vivo. Então, justamente começa a surgir nessas pessoas, nessa época, esse sentimento de gratidão e esse sentimento de admiração e estupefamento diante das forças naturais e dos animais que o circundam, aos quais você estava à mercê. E justamente a percepção de que você, como todo animal, busca procurar e trazer para você as coisas que te deixam felizes, vivo e te dão prazer, e fugir das coisas que te ameaçam e te causam dor. E buscar os meios, sejam os meios que ela tiver à mão, a fim de que ele concretize esse intuito. O Púdya, ele começa a nascer justamente nesse período, a partir do qual ele começa a observar que certos objetos e certos acontecimentos podem favorecer a sua preservação de vida. E que estas forças, principalmente quando ela passa para o cérebro mítico, ou a consciência mítica, ou o cérebro emocional, essas forças começam a ser percebidas como forças da projeção de sua própria psique. Então, se você entra numa caverna ou entra num lugar onde tem essas pinturas rupestres, e você vê as mãos dos ancestrais, as pinturas dos animais, as pinturas da sua relação com a natureza, você é capaz de sentir, praticamente sentir o cérebro reptiliano pulsando, né? E é a natureza escrachada e você fazendo parte do ecossistema e à mercê dele. A hora que entra aqui, a relação dele com esse mundo já passa a ser uma relação de troca. A relação de que eu te dou isso, você me dá aquilo. Então a relação com a divindade, a relação do Púdya, começa a ser uma relação de... E aí? O meu subconsciente se transforma num símbolo num ícone, o ícone representa aquele poder específico da natureza, e essa relação com a natureza, e começam a aparecer as divindades. O Indra, que é o rei do trovão, tá certo? Surya, que é o sol, Chandra, que é a lua, Varuna, que é a água. Então, cada uma dessas forças naturais externas são iconografadas e passam a representar uma imagem que passa a ser cultuada. Ainda, nesse período, você tem
a reverência é feita justamente àquelas entidades, aqueles seres da natureza, não sendo ainda a ideia que nós temos, ou que nós concebemos realmente de uma divindade ou de um Deus, mas é o trazer os seres e a natureza a você. Quando você passa para o próximo detalhe, onde você tem o cérebro, o neocórtex, ou o cérebro total, e a consciência torna-se uma consciência mental, exatamente aí surge a percepção de que essas forças externas nada mais são do que uma representação de seus próprios arquétipos subconscientes internos, ou aquilo que você projeta externamente, que são seus medos e vivências internas. E nesse momento você tem o aparecimento das Upanishadas, o aparecimento que já são mais tardias, né? Algumas Upanishadas são bem tardias, o aparecimento do Yoga Sutra, o aparecimento do budismo, justamente criticando esse ritual externo e passando a interiorizar esse processo. E o puja, que era um puja de oferenda, e às vezes um puja justamente com a finalidade de pedida, passa a ser um puja que é um puja interno, e mais de oferta do que um puja de pedido. É a internalização do ritual. O ritual passa a fazer parte internamente dele.